Ô galera, aquele abraço, terminou a pouco em São Januário, jogo da parte de baixo da tabela e o Vasco da Gama está se recuperando no Campeonato Brasileiro. Vasco da Gama 1, Vasco da Gama 2, Vasco da Gama 3, Vasco da Gama 4, Vasco da Gama 5-1 para cima do Coritiba. E aquilo que parecia quase impossível há algumas rodadas pode acontecer na próxima segunda-feira à noite, quando o Vasco enfrentar o América em BH, jogo atrasado da 15ª rodada. Se o Vasco vencer o América na próxima segunda-feira em BH, vai sair da zona de rebaixamento. Tá na tela para você a parte de baixo da tabela, de baixo para cima. Coritiba, 14 pontos na tabela. Coritiba, aliás, que chegou agora, atenção, a 7 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Coritiba lanterna, tem 14. América Mineiro é o 19º com 17. O Vasco agora é 18º, tem 23. O Santos é 17º, abre a zona de rebaixamento com 24 pontos na tabela. Mais acima, 16ª posição, está o Bahia, tem 25. O Goiás é 16º, tem 26. E o Corinthians, que joga nesta sexta-feira em casa com o Botafogo, com o líder Botafogo, ocupa a 14ª posição com 27 pontos na tabela. Então, se o Vasco vencer o América, de 23 vai a 26, ultrapassa o Santos e o Bahia e sai na segunda-feira da zona de rebaixamento. Grande vitória, pessoal, do Vasco da Gama para cima do Coritiba, 5-1 em São Januário, 2 gols do Vegete, 1 gol do Zé Gabriel, 1 gol do Rossi e 1 gol também do Gabriel Peck. E o colombiano Sebastián Gomes marcou o gol de honra da equipe do Coritiba, 5-1 para a equipe do Vasco da Gama. O Vasco, nos últimos 2 jogos, pessoal, marcou 9 gols. Venceu o Fluminense por 4-2 e na noite desta quinta-feira venceu por 5-1 a equipe do Coritiba. Marcou 9 gols, sofreu 3 o Vasco nas últimas 2 rodadas. Mais do que isso, então vem de 2 vitórias seguidas o Vasco da Gama. Últimos 7 jogos no Brasileiro, tem apenas uma derrota para o Palmeiras em São Paulo por 1-0. Perder o Palmeiras é normal para todo mundo, em São Paulo, então, principalmente. Últimos 7 jogos do Vasco, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, segunda-feira, América Mineiro e Vasco da Gama em BH. Se o Vasco vencer, sai da zona de rebaixamento. Coritiba, 7 derrotas seguidas, pessoal, no Brasileirão aí. O Coxa, que não vence desde a 16ª rodada, venceu o Fluminense em casa, na capital paranaense, por 2-0. 24 de julho foi a data em que o Coritiba venceu o seu último jogo. Estamos aí em 21 de setembro, então 2 meses sem vitórias do Coritiba. Aliás, só derrotas, 7 derrotas seguidas do Coxa Branca, que está 24 rodadas na zona de rebaixamento, todas elas, e a 11 rodadas na lanterna da competição. E o Vasco, que eu falei antes, Vasco 17 rodadas no Z4, pode agora segunda-feira sair, portanto, da zona de rebaixamento. Grande trabalho do técnico Ramon Dias, que faz com que o Vasco venha crescendo na competição. Teremos aí, nesta sexta-feira à noite, Corinthians e Botafogo. No sábado à noite, Atlético Mineiro e Cuiabá. E na segunda-feira, América e Vasco, jogo que pode tirar o Vasco da Gama da zona de rebaixamento. Vasco 5, Coritiba 1. Quem diria, hein? O Vasco pode segunda-feira sair da zona de rebaixamento, algo que parecia impossível nas últimas rodadas. Fui!